Dia 10 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Foque na promessa. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Marcos, capítulo 5, versículos 38 e 39. Ao abrir o texto de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jairo. Jairo era o dirigente da sinagoga. Sinagoga são os templos israelitas. É como uma igreja. Só que para os judeus o nome de templo, de igreja, é sinagoga. Então Jairo seria como se fosse um pastor de uma igreja. E ele, quando soube que sua filha estava doente, foi até Jesus para pedir a ele que o socorresse. A Bíblia conta em Marcos, no capítulo 5, que Jesus foi até a casa de Jairo. E quando ele entrou na casa, as pessoas estavam alvoroçadas. Inclusive, a Bíblia conta também que quando Jairo chegou até Jesus, em seguida chegaram algumas pessoas que disseram para ele: Não importune mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Mesmo assim, Jesus disse que ia até a casa dele. E quando Jesus entrou na casa, as pessoas estavam alvoroçadas, já dando por certo o falecimento da menina. Até que Jesus perguntou para as pessoas: Por que vocês estão neste alvoroço e nessa lamentação? A Bíblia conta que Jesus entrou no quarto com Pedro, Tiago e João. E lá ele disse para a menina: Talita cumi. Essa frase, Talita cumi, significa levante-se, menina. E a Bíblia conta que a menina se levantou e ele entregou ela curada para Jairo. Um detalhe nessa história é que quando Jesus entrou no quarto, ele não permitiu que todas aquelas pessoas que estavam se lamentando e dando por certa a morte da menina entrassem. E ele só permitiu que Pedro, Tiago e João entrassem com ele ali no quarto. Isso nos fala a respeito de Jesus só chama para o milagre aqueles que são mais próximos dele. Se você meditar nos evangelhos, você verá que sempre Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. E enquanto que aqueles que estavam se lamentando e duvidando, ele não chamou para que presenciassem o milagre. Então, o tema da mensagem hoje é foque na promessa. Deus, ele tem uma promessa. A promessa de que ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos cuida, é aquele que faz além daquilo que pedimos, que faz além daquilo que pensamos, aquele que traz a provisão nos momentos das faltas, aquele que derrama consolação nos momentos difíceis. Essas são algumas das muitas promessas que estão na Bíblia e que estão disponíveis para aqueles que são mais próximos, mais chegados a Ele. E o tema da mensagem de hoje é esse: foque na promessa. Não foque no desastre, na tragédia, na dificuldade, na tribulação. Aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, elas focaram na doença, na morte e ficaram se lamentando. Agora, Jairo, ele era o dirigente da sinagoga, ele era como se fosse um pastor.
Então, ele tinha fé em Jesus. Ele não focou na doença, ele focou na promessa. Ele foi atrás de Jesus quando a filha estava doente. Quando as pessoas chegaram e disseram: "Não incomode mais o mestre", ele não desistiu. Ele não falou para Jesus: "Então tá, já que falaram que ela já morreu, o Senhor não precisa ir mais na minha casa." A Bíblia não fala que ele fez isso. Em nenhum momento Jairo desistiu. Jesus estava com ele, já tinha se disponibilizado a ir até a casa dele. E ele foi seguindo Jesus. No momento em que isso nos ensina mais uma coisa, no momento em que nós vamos até Jesus, ele nunca vai dizer assim: "Eu não vou." Ele imediatamente se disponibilizou. Ele disse: "Eu irei." Então, quando você conversa com Deus, você deve ter fé, você deve crer que Ele responde, que Ele é bondoso e quer estender a mão e cuidar de você nas suas adversidades e dificuldades. Então, foque na promessa. Quando você focar na promessa, muitas pessoas vão querer desestimular você. Veja que na casa de Jairo havia muitas pessoas. A Bíblia fala que havia um alvoroço. E quando Jesus entrou, ele disse: "Por que todo este alvoroço e essa lamentação por aqui?" Então, o número de pessoas que vai aparecer para desestimular você é maior do que o número de pessoas que vai apoiar você e dizer: "Creia em Deus. Tenha fé. Ele pode fazer um milagre. É dele que vem a última palavra." Tanto que quando Jesus entrou no quarto, ele só entrou com Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Quando as tempestades se levantam, somos tentados a olhar para o processo, não para a promessa, com o foco nas coisas ruins. De fato, é isso que acontece, como nós lemos aqui. Quando surgem tempestades, quando elas se levantam, nós somos tentados a olhar para o processo, para o problema, para o que está acontecendo, não para a promessa. Quando um problema aparece, parece que automaticamente nós nos esquecemos das promessas do Senhor, com o foco nas coisas ruins. E as pessoas colocam o foco, colocam um super foco naquilo que aconteceu de ruim. Jairo, dirigente da sinagoga, tinha um grande problema. A sua filha estava gravemente doente. Desesperado, ele foi até Jesus. Quando chegou até ele, seus amigos lhe informaram que sua filha já havia morrido. Quem tem filhos ama de uma forma incondicional e sofre por toda a gripe ou noite mal dormida do filho. Imagine quão devastador é receber a notícia do falecimento de um filho. É desesperador. Uma dor que humanamente não pode ser curada, pois foge completamente do ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida é que os pais sejam enterrados pelos filhos. Nunca um pai, uma mãe, vai esperar enterrar o seu filho. Prosseguindo aqui, quantas vezes você, após tanto lutar e planejar, estava às vésperas de resolver o seu problema e na reta final foi golpeado por uma notícia ruim, vendo tudo que conquistou desfazer-se diante dos seus olhos e a esperança de dias melhores ir embora. Então você começa a acreditar na mentira de que está tudo perdido, que esse problema não tem solução e que você está destinado a ser infeliz. Basta. Não sepulte os seus sonhos. Eles não morreram. Somente dormem.
Então, como crer quando tudo diz que não é possível? Jesus, antes de chegar à casa de Jairo, foi parado no caminho para que a mulher do fluxo de sangue fosse curada. O Senhor nunca chega atrasado. Ao contrário, ele sempre chega no tempo certo. Aqui, uma explicação breve. Quando Jairo chegou até Jesus, pedindo para que fosse até a casa dele, no caminho, o texto de Marcos, no capítulo 5, conta que uma mulher tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher, de acordo com o relato bíblico, tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha pagando tratamentos médicos. E já fazia muitos anos que ela tinha aquele fluxo de sangue e ninguém trazia respostas para ela. No meio do caminho, no meio daquela multidão, ela se colocou entre as pessoas e tocou na orla do vestido, das vestes de Jesus. E quando ela tocou na ponta, por baixo, na ponta das vestes de Jesus, a Bíblia conta que ela foi curada. Jesus parou a multidão e perguntou: quem foi que me tocou? E as pessoas ficaram quietas. A mulher que tinha sido curada ficou com um pouco de medo. Os discípulos disseram para Jesus: o Senhor não está vendo que a multidão está apertando o Senhor? Como que o Senhor pergunta quem lhe tocou? E Jesus disse: alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu virtude. Jesus fez aquela pergunta não porque ele não soubesse quem tinha tocado nele. Ele era o mestre, ele sabia que tinha saído virtude dele, mas ele fez aquela pergunta para dar uma chance para que aquela mulher se apresentasse e contasse qual era a dor que ela passava. Então ela se identificou e disse: eu toquei no Senhor e eu tinha um fluxo de sangue, e quando toquei no Senhor, o fluxo parou. Foi mais um milagre que Jesus operou no meio do caminho. Jesus, ele fez esse milagre indo no caminho da casa de Jairo. E esse comentário aqui mostra que Jesus tem espaço na agenda dele para todas as pessoas que vão até ele. Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas a mulher do fluxo de sangue encontrou o espaço para que ela recebesse o milagre dela também. Um detalhe nessa história: a multidão estava acompanhando Jesus. Certamente, no meio daquela multidão, muitas pessoas também tinham seus problemas, mas elas decidiram apenas caminhar na multidão. E isso traz uma reflexão para mim e para você. O que você decide quando você caminha perto de Jesus? Você decide fazer parte da multidão? Muitas pessoas frequentam as igrejas, todos os dias vão às igrejas, mas dentro das igrejas você pode pincelar as pessoas que de fato mantêm uma relação de amizade, de intimidade com Deus. Essa relação de amizade, de proximidade com Deus, só pode ser conquistada por meio da oração constante, daqueles que buscam a Deus constantemente, falando com Ele, colocando todas as suas causas, toda a sua vida, totalmente para Ele. Pessoas que se dedicam a conhecer a palavra dele, que realmente entregam a vida
totalmente a Ele. Que hoje você reflita sobre esse relacionamento com Deus. Que o seu relacionamento com Deus não seja apenas um relacionamento em que você bate o ponto aos domingos na igreja ou de repente em algum outro dia da semana, de acordo com a sua congregação, mas nos outros dias se esquece dele. Porque tanto Jairo quanto essa mulher que recebeu a cura do fluxo de sangue foram até Jesus e não se deixaram abater pelas notícias ruins que haviam recebido. No caso da mulher do fluxo de sangue, eram considerados pessoas imundas. Toda pessoa que tinha fluxo de sangue não podia se misturar, andar no meio das pessoas. Essas pessoas poderiam ser apedrejadas, mas essa mulher, ela enfrentou o seu desafio, se colocou no meio da multidão e tocou na orla das vestes de Jesus com fé. Se eu tocar só na ponta das vestes dele, eu posso receber a minha cura. E ela recebeu o milagre enquanto a multidão estava ali, andando ao lado de Jesus, talvez carregando cada um o seu problema, a sua dificuldade, caminhando, andando no meio da multidão. Mas ela encontrou espaço no meio da multidão para encontrar a Jesus. Agora, prosseguindo aqui na leitura, o último parágrafo aqui. O Senhor nunca chega atrasado. Ao contrário, ele sempre chega no tempo certo. Mesmo tendo parado um tempo para curar a mulher do fluxo de sangue, Jesus chegou no tempo certo na casa de Jairo. Confie os seus planos ao Senhor. A função de Jairo era ir até Jesus, expor o problema e confiar. A de Jesus era fazer um milagre. Então, aqui nessa frase, a função de Jairo era ir até Jesus. Essa é a minha função, essa é a sua função. Ir até Jesus, expor o problema, falar para ele em oração e confiar, ter confiança de que é ele que garante. A de Jesus era fazer o milagre. Portanto, entenda que aquilo que é papel de Jesus, ele cumprirá, desde que façamos o que depende de nós. Você está fazendo a sua parte? A frase de hoje é: para existir um milagre, é preciso antes existir um diagnóstico contrário. Veja que para existir um milagre, é preciso antes existir um diagnóstico contrário. Se você está com um diagnóstico de algo terrível, algo que as pessoas disseram que não tem saída, não tem mais solução, não tem mais como, então é nesse quadro que existe espaço para a operação dos milagres de Deus na sua vida. Hoje é o dia 69 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 29 e a palavra-chave de hoje é esperança. Vamos para a leitura de hoje, que é o Salmo de número 29. O Salmo de número 29 nos fala que a voz do Senhor é poderosa. Quando ele lança a sua voz, você encontra o que você precisa. Vamos ler aqui o Salmo 29, verso 1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. O versículo 1 chama os filhos dos poderosos. Ele está dizendo: por mais que você seja filho de alguém muito importante, Deus é o dono de toda a honra, de toda a glória. A pessoa pode ser filho de um rei, pode ser filho de um presidente de um país muito rico, mas o único que tem toda a glória e força é o Senhor. Então o versículo 1 diz:
Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano são as árvores mais altas que existem. Então, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. 6. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Quando o versículo 7 fala que a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, ele está dizendo: Deus consegue entrar, passar no meio do fogo. No livro do profeta Daniel, no capítulo 3, existe a história de 3 jovens que foram condenados a serem jogados numa fornalha de fogo em razão de não se dobrarem diante de uma estátua que o rei da Babilônia ergueu e disse: todos terão que adorar a minha estátua. Quem não adorar a minha estátua será jogado no meio do fogo. Os 3 jovens que eram israelitas disseram: nós não nos curvamos diante da sua imagem, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia conta em Daniel, no capítulo 3, que eles foram lançados, amarrados, e a fornalha foi dobrada de tanta raiva que o rei da Babilônia ficou desses jovens. A fornalha estava tão quente que os homens que jogaram os 3 jovens lá dentro morreram queimados. Mas os 3 jovens, de acordo com o relato da Bíblia, foram soltos. Um 4º homem, que estava de branco, apareceu no meio deles. O rei da Babilônia viu e perguntou: não eram 3 homens que nós tínhamos lançado ali? E agora estou vendo o 4º homem, que tem a aparência do filho dos deuses. Então ele disse para aqueles jovens: se vocês estão vivos, saiam do meio do fogo. A Bíblia conta lá que eles saíram sem um fio de cabelo chamuscado. Então o versículo 7, quando diz: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, isso significa que o Senhor tem poder para livrar do fogo. Versículo 8: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O versículo 8 fala que para Deus o deserto não é nenhum desafio. A Bíblia conta que o povo de Israel ficou durante 40 anos em peregrinação no meio do deserto. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem que os protegia do calor do sol. Durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo que trazia iluminação e calor. Durante a peregrinação, Deus fez com que da rocha saísse água. Ele enviou do céu o maná, que era um pão branco que trazia energia para o povo. E ele também enviou codornizes, enviou carne para o povo no meio do deserto. O deserto pode ser desafiador,
Mas para Deus, quando a voz do Senhor se manifesta, ele traz cuidado, proteção e provisão. 9. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. Servas são as fêmeas dos veados. Então, o versículo 9, quando diz a voz do Senhor faz parir as servas, significa que ele domina sobre todos os animais, sobre toda a terra. Ele desnuda as brenhas. Brenhas são aquelas florestas bem vastas. Quando você encontra uma floresta muito densa, com muita vegetação, que você tem que usar até mesmo facões para que você consiga limpar e poder enxergar de tantas árvores, tantas folhas que estão na sua frente, ele desnuda as brenhas. Significa o Senhor sabe tudo o que tem no meio de um emaranhado de coisas. E no seu templo, cada um diz glória. Todos que estão no templo do Senhor dão glória a ele. 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, o Salmo de número 29 fala que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor reina sobre o fogo, reina sobre os mares, reina sobre a terra, sobre os animais, reina sobre o deserto, reina sobre o dilúvio, reina sobre tudo. Por isso, você pode crer, como diz o verso 11, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Ele tem essa força e esse poder para garantir que ele pode dar força a tudo o que você precisa. Por isso que o Salmo 29 começa com: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. O 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Santidade significa que Deus é santo. Dizer que ele é santo significa dizer que ele está separado. A palavra santo significa separado, e significa separado no sentido de que santo é separado do comum. Ele é extraordinário, ele é sobrenatural, ele é verdadeiramente todo-poderoso. Ele mora nas alturas, nos altos céus. Ele está separado da mortalidade. Ele é eterno. Ele está separado da fraqueza, da fragilidade, porque ele tem toda a força, ele tem a fortaleza. Ele está separado daquilo que é comum, daquilo que perece, daquilo que é finito, daquilo que é limitado. Ele é imenso, ele é grandioso, ele tem todos os poderes nas mãos dele e pode cuidar de todos os que confiam nele e pode salvar todos os pecadores, trazendo os pecadores para os céus. Só ele tem esse poder. E agora faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Essa oração é uma oração para confessar que você quer aceitar a Jesus como seu Senhor, para Ele ser o Senhor da sua vida, aquele que guia a sua vida, e como seu único Salvador, reconhecendo que você tem pecados e que Ele veio e morreu por toda a humanidade para nos salvar. Então, nessa oração de confissão, você aceita a Jesus como único Senhor e Salvador. Você recebe, como você está vendo na tela, na frase 2,
você pede o perdão pelos seus pecados e pede para receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus, que mora em todos aqueles que aceitam Jesus. E o Espírito Santo, quando você está no caminho errado, ele põe um aperto no seu coração para dar um alerta que você está indo no caminho errado. E quando você precisa receber direção, orientação, quando você ora, o Espírito Santo fala no seu coração, dando a direção certa, guiando você para o caminho do céu. E, além disso, quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no céu, em um livro chamado Livro da Vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia revela que haverá um dia em que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Aqueles que estiverem registrados com o nome no livro da vida são filhos de Deus, e um filho entra diretamente na casa do Pai. Por isso entrarão diretamente nos céus. A oração termina em nome de Jesus, amém, porque todas as nossas orações são feitas exclusivamente para Jesus, porque foi Ele que morreu por nós e Ele está vivo à direita de Deus, intercedendo pelos santos. Então agora eu convido você para fazer essa oração comigo. Creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos por Deus e que Ele é o seu Salvador, o nosso Salvador. Aceite a Ele agora, faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você tem na sua casa algum santo, imagem ou algum amuleto, coloque em um pacote fora da sua casa, porque agora você recebeu o Espírito Santo. O seu nome foi registrado no céu, no livro da vida, e você tem liberdade plena para fazer as suas orações diretamente para Jesus. Se você não participa de nenhuma comunidade de fé ou de igreja, procure um lugar em que você se sinta bem e onde você ouça as palavras que anunciam Jesus. Estude a Bíblia para conhecer a vontade dele e participe dos cultos de oração. A oração é uma conversa sincera com Deus. Fale constantemente com Ele. Quanto mais você falar com Ele, mais Ele vai estar perto de você. Escolha ter uma relação de intimidade com Ele. Assim como Jairo foi até Jesus, assim como Pedro, Tiago e João foram os discípulos mais chegados de Jesus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela não olhou para a multidão. Ela disse: se eu tocar nele, eu posso receber o meu milagre. E todas essas pessoas que foram perto de Jesus receberam algo extraordinário que veio dele. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala para focar nas promessas e não nas adversidades. Muitas vezes somos tentados a olhar para o problema, e eu peço que o Senhor agora derrame a confiança na vida desse teu filho, dessa tua filha, que está acompanhando essa oração e que de repente lembrou que está passando por uma situação justamente de aflição, de ansiedade, de angústia, de preocupação, que está pensando como vou pagar aquela conta, como vou resolver aquele problema, como vou enfrentar aquele desafio, como vou falar isso para o meu pai, para o meu filho, para a minha filha, para a minha mãe, para o meu avô, para a minha avó, para o meu tio, como vou resolver essa situação? Eu peço que o Senhor tome todas essas questões. Coloque agora, você que está orando comigo, coloque agora em oração. Qual é o seu problema? Diga: Senhor, eu quero colocar esse problema nas suas mãos.
e quero confiar que o Senhor está realizando o seu milagre, como o Senhor visitou a filha de Jairo, como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue. Exercite a sua confiança em Deus. Leve o seu problema a Deus. Exponha a Ele em oração agora. Fale abertamente com o Senhor. É Ele que tem a voz poderosa para ajudar você a resolver essa situação. Ele é o dono do milagre e Ele quer ajudar. Ele foi até a casa de Jairo. Ele quer chegar até a sua casa e dar a resposta que você busca dele hoje. Senhor, agora escuta esse clamor desse teu filho, dessa tua filha que agora clama, que agora pede ao Senhor. Atende a oração e responde com o seu poder e com o seu milagre para a glória do seu nome, hoje e eternamente. Amém? E glória a Deus. Glória e glória e glória a Deus. Sempre exalte ao Senhor e dai glória ao Senhor. Dai glória ao Senhor, pois Ele é digno de toda glória e de toda força.